Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa disciplina de Psicologia Fenomenológica, Humanista e da Gestalt. É um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos iniciar um bloco de assuntos, que trata da fundamentação filosófica dessa proposta teórica que a gente está tratando aqui como Psicologia Fenomenológica. Vale ressaltar, pelo menos em termos de um cenário brasileiro, esse conceito de psicologia fenomenológica não é unívoco, o que significa que ele ainda não está consolidado e é compreendido da mesma forma entre todos os autores, que tratam deste tema. Por que isso? Porque a psicologia fenomenológica ela vai aparecendo no cenário brasileiro muitas vezes mediada por outros atores e por outros interesses. Então ela aparece muitas vezes motivada por um interesse na área da psicologia humanista. Há quem diga, por exemplo, que todo o desenvolvimento da psicologia fenomenológica aqui no Brasil é devido, principalmente à psicologia humanista do Carl Rogers. Outras vezes nós temos a psicologia fenomenológica sendo abordada, e compreendida a partir de uma fundamentação existencialista, principalmente de Jean-Paul Sartre, ou enfim, de autores da Dasein-Analysis, que vão trazendo essa outra compreensão, essa outra fundamentação com um viés mais existencialista. E ainda temos autores e pesquisadores que se ocupam de retomar as fundamentações mais históricas da psicologia fenomenológica, principalmente motivados pelos textos do Edmundo Husserl. Então, pelo menos aqui, só rapidamente a gente já consegue perceber que nós temos aí algumas variações, três variações mais importantes, ramificações importantes, que a gente precisa ter presente para evitarmos aí confusões ou equívocos na compreensão dessa proposta. Tá? Vale ressaltar também que a fenomenologia ela nunca se propôs a ser um projeto acabado. Talvez lá na proposta inicial do Edmund Husserl, quando ele propõe aí a construção de uma filosofia estrita, de uma ciência positiva, que poderia de alguma forma criar uma nova base para a constituição de uma ciência definitiva. Então aí sim existia um interesse, um projeto de uma fenomenologia acabada, mas isso não se concretizou. O Husserl ele morre deixando o projeto da fenomenologia aberto. E apesar disso às vezes parecer assim um triste fim, para uma proposta tão grandiosa, tão significativa, acabou que isso se tornou uma grande riqueza, tá? Porque a fenomenologia como projeto aberto, ela acaba se enriquecendo com vozes, diferentes de outros contextos, de outros momentos, autores tardios aí na fenomenologia, como o próprio Merleau-Ponty, trazendo o tema da corporeidade, vão enriquecendo toda essa discussão e vão mostrando que a grande riqueza da fenomenologia está justamente no fato de ela ser um grande projeto aberto, permitindo que ela se torne muito mais do que uma filosofia, mas também um grande projeto de vida, de mundo, de sociedade. Então aí nós temos elementos, inclusive, para pensarmos outras fundamentações éticas, inclusive para as nossas relações interpessoais. Isso é uma grande riqueza. E ao mesmo tempo também faz com que um vídeo deste, de 20 minutinhos, 25 minutos, seja muito ínfimo, no sentido de tentar, de alguma forma, nos aproximar dessa grande riqueza que é a fenomenologia. Então, os meus objetivos aqui, eles são bastante módicos, tá? A gente vai conversar um pouquinho e eu espero que algumas coisas, alguns dos temas que eu aborde aqui
desperte o interesse em vocês e a gente possa aprofundar isso posteriormente com outros textos, outras discussões, outras leituras e, quiçá, até outros vídeos, tá bem? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Como eu disse, né, o nosso grande objetivo hoje é tratar desse tema, que é um tema bastante importante para a nossa disciplina, que é a fenomenologia. Aqui nós temos uma imagem, né, eu gosto de mostrar, eu acho esse olhar do Russell um olhar muito penetrante, né, ele impacta, né, então essa sisudez aí dele já também de alguma forma mostra um pouco de tudo isso que ele representa para a história da filosofia e da psicologia. Né? Então o Russell ele foi um gênio, um intelecto bastante inquieto. Né? Ele dizia que ele era capaz de perder o sono, de perder aí o interesse em outras atividades, enquanto ele não encontrava a solução para um problema que ele havia se proposto. Né? Eu coloquei essa primeira frase no slide porque ela dá um pouco a dimensão daquilo que eu havia conversado com vocês anteriormente. Então isso aqui é uma frase do Russell, né? Uma proposta. Alcançar uma fundamentação racional não só do conhecimento, mas também da vida e da responsabilidade moral. Então aqui nós temos toda uma tradição filosófica com a qual o Russell está conversando, inclusive com uma perspectiva aí neocantista, né? De pensar um pouco essa questão da ética, né? da moral, da moralidade das relações intersubjetivas. Mas também uma coisa que me chama muito a atenção, né? Que aqui a gente percebe que o Russell ele não está interessado em redefinir os princípios de uma ciência apenas pela ciência, mas ele parte do princípio, né, de que redefinir os princípios da ciência é repensar o todo, é repensar todas as relações possíveis que se fundamentam neste paradigma. Né? Então isso é muito interessante, porque isso significa uma remodelagem, inclusive, da nossa forma de ser sociedade. Ou eu até exageraria um pouco, né? Pelo menos aqui conversando com vocês, eu diria que mudaria as bases nas quais nós nos pensamos enquanto seres humanos, tá? E por quê? Vou ilustrar isso para vocês, vou dizer. Então o Russell ele está dialogando com uma grande questão, com um grande problema aí, que é o problema da modernidade, tá? A modernidade aí como esse período histórico onde a gente percebe uma grande ruptura com toda uma compreensão fideísta, né? Uma compreensão que fundamenta o mundo, a existência, as coisas, numa relação de fé. E aí a gente tem a transição para um momento da história em que a razão se impõe como soberana, dizendo que a razão, é a que tem o status, né, suficiente para definir o que é a realidade, o que é o conhecimento, e como essas duas dimensões, né, conhecimento e realidade, elas podem se relacionar. Tá? Então a modernidade é esse período de exacerbação da razão, né, e a construção desta racionalidade científica. E na base desse tipo de pensamento, né, do pensamento moderno, está um fundamento até conhecido da gente, que parece até certo ponto ingênuo, mas é profundamente poderoso em termos de desdobramentos do que pode ser feito a partir disso, né? Que é a questão do cartesianismo, né? O cartesianismo aí como uma forma de chamar a filosofia de um autor famoso chamado René Descartes. Vocês logo vão, quem não sabe, vai reconhecer logo de cara a figura, né? Porque o René Descartes ele tem uma frase
muito famosa, que é aquela penso logo existo. Inclusive hoje a gente encontra vários memes na internet que fazem releituras dessa proposta cartesiana, né, dessa frase do René Descartes. Bom, penso logo existo. Parece uma coisa, como eu disse, ingênua, mas é muito poderosa. O René Descartes ele queria encontrar uma base irrefutável, uma base que pudesse subsidiar todo o edifício da ciência. E ao fazer isso ele começa a perceber, né, pensar a respeito. Ele vai dizer assim, nós não podemos usar as nossas sensações, as nossas percepções, os nossos sentidos, porque os sentidos podem nos enganar, né? Então a gente pode estar aí numa ilusão, né? Por exemplo, sendo manipulados ou sob efeito de alguma coisa e entender que as alterações dos meus sentidos são, né, resultam na realidade. Então, os sentidos eles não servem como fundamento para o edifício da ciência. E ao se perguntar sobre o que deveria ser esse fundamento, né, essa evidência indubitável, né, ou como ele propunha, né, chamada evidência apodítica, que não pode ser refutada, ele chega à brilhante conclusão de dizer o seguinte: bom, tudo que eu tenho à minha volta pode ser negado. Então eu posso negar que os meus sentidos representam a realidade, eu posso negar a própria realidade. Contudo, ao negar, ao exercer o exercício, né, ao exercer a metodologia da dúvida, eu estou pensando. E eu não posso negar que eu estou pensando, porque se eu negar o próprio pensamento, eu caio numa irracionalidade. Então, cair numa irracionalidade, que seria a dúvida ao extremo, né? Utilizar a dúvida como fundamento, então ele propõe o seguinte: a dúvida deve ser um método, ela não pode ser radicalizada. Então, para não cair na irracionalidade, eu preciso admitir que enquanto eu estou duvidando, eu penso. E se eu penso, eu existo. Então, o pensamento torna-se essa evidência necessária para a constituição do edifício da ciência. E isso faz, né, com que emerja desta construção profundamente filosófica um conceito muito familiar para a gente, né, que é o conceito de sujeito do conhecimento. Este sujeito que é antagonista, que é o polo oposto do que é conhecido, que seria o objeto. Então, vejam, eu que penso, existo, e todo o resto agora depende da minha validação enquanto sujeito pensante. Eu sou o elemento originário, poderíamos dizer, que vai validar, que vai dar condições de constituição de uma realidade a partir daquilo que não sou eu mesmo. Então, para isso, eu estabeleço um método, né? E eu sigo este método para validar a experiência e validar a realidade. Então, o sujeito reveste-se de um poder criador, mas também de um poder totalizador. Né? O que significa isso, né? Um poder totalizador? É o sujeito que se torna, digamos, o elemento mais importante do processo. E ele pode submeter a si todo o resto. Tá? Se eu estou conhecendo um objeto inanimado, um experimento, ok. Né? Eu estabeleço metodologias, eu submeto aquele objeto, aquele processo.
Mas isso começa a ficar complicado quando eu vou para outras dimensões da vida, né? Então, por exemplo, quando eu penso na arte, quando eu penso ahn, na sensibilidade propriamente dita, quando eu penso no outro humano, então este elemento totalizante ele torna-se profundamente violento, porque eu começo a dizer inclusive o que o outro é, né? Eu digo para você, né, que está interagindo comigo o que você é. Então eu parto de premissas, eu estabeleço fundamentos e a partir do momento em que você se enquadra naquilo que foi estabelecido, né, como racional, eu digo o que você é. Ou pior, eu digo o que você não é, né? E esse é e não é parece simples, só que ele guarda em si um outro desdobramento bastante profundo e problemático. Quando eu digo que algo não é, eu digo que aquele algo está fora, está do lado de fora, está fora do ser. Aquilo que está fora do ser é um absurdo, não goza de existência, não goza de status. Portanto, pode ser aniquilado, pode ser desprezado, pode ser ignorado de diversas formas, né? E eu posso aniquilar isto que é absurdo, sem nenhum problema, sem é, nenhum comprometimento ético, porque se não está no ser, não goza de status de civilidade, não goza de status de existência. Vocês entendem? Olha como que uma frasezinha que parecia tão ingênua lá no começo, né? Penso, logo existo, ela vai acabar produzindo um tipo de sociedade muito violenta com aquilo que não está irremediavelmente contido nos limites de uma racionalidade objetiva, empírica, matematizável. É aquilo que está ali restrito, que cabe num conceito. Então isso acaba se tornando bastante problemático, né? Essa dimensão. E aí isso também cria penso eu que uma ilusão, né? A ilusão de que a realidade é estática. Ela está aí, posta, e eu como sujeito só preciso desvelá-la, né? Só preciso garantir que esta realidade seja compreendida, seja entendida. Então, esse é o grande problema aí da modernidade com o qual a fenomenologia está lidando. Outra questão, né, é que esse tema, né, da modernidade, dessas relações sujeito-objeto, elas vão se materializar de uma maneira muito contundente nessa escola chamada de positivismo, né, que vai estabelecer aí os limites da nossa produção científica. O positivismo, então, é essa teoria, né, de ciência que vai se ocupar do fato, né? Então ele vai estabelecer o que é fato e o que não é fato não é interesse, não traz nenhum interesse científico, por assim dizer. E qual que é o problema disso, gente? O problema é o seguinte: quando você descreve um fato, você não está descrevendo nada para além daquilo que está ali, né? É uma é uma manutenção do raso, por assim dizer. Então a gente se mantém no raso, porque aquilo que é significativo na vida, né, por exemplo, a estética, a arte, o belo, os afetos, os sentimentos, enfim, né, esses elementos que vão dando cor à nossa vida, eles não cabem na definição de fato, né? Porque veja, o belo, por exemplo, o belo ele traz em si uma grande constituição subjetiva, né?
é pautado por um impacto, por um atravessamento subjetivo. Então não é fato, né? Os nossos afetos, por definição, é uma manifestação da nossa subjetividade. Então não é fato, né? Então o fato nos mantém numa vida rasa. Então, dedicar-se a uma ciência de fatos é o mesmo que se ocupar da produção de meros seres humanos de fatos. É aquele ser humano que descontextualiza, que não se ocupa dos sentidos que estão implicados numa relação. Simplesmente é o fato. Então, essas duas dimensões, né, tanto o problema da modernidade e a sua manutenção, né, pelo viés positivista, cria uma sociedade que se satura de si mesma. Uma sociedade que se vê aí lançadas nos limites, né, do seu próprio cerceamento, né, e começa a ansiar por outras dimensões, por outras questões, né? E a gente começa a ver isso, né, em grandes fenômenos, né? E eu vou destacar por questões de tempo um deles, eu acredito que o principal, que é o grande fenômeno da Segunda Guerra Mundial como ápice de toda essa lógica moderna e positivista, né? Onde nós temos aí experiências, né, de objetivação, de reificação do ser humano, né, que é tomado como coisa, sem nenhuma dimensão ética, né, sem nenhuma dimensão de cuidado, sem nenhuma dimensão de expansão, né, daquilo que é restrito ao âmbito do objetivo. Né? E eu posso lançar mão então de um humano e fazer qualquer coisa com ele, porque ele não está contido naquilo que eu digo que é o certo, que é o adequado, que é o racional, né, sobre o humano. Então a Segunda Guerra Mundial desvela, né, elementos aí pra gente que faz com que a gente vai ficando um pouco nauseado dessa experiência de cerceamento da racionalidade, né? Essa racionalidade que vai cerceando os nossos limites do humano. Então, uma grande questão que o Russell se propõe nesse período de constituição aí da fenomenologia é estabelecer o problema, né? Enfrentar-se ao problema da relação entre a subjetividade do ato de conhecer e a objetividade do conhecimento em si mesmo. Né? Por que isso? Porque não trata-se apenas de dizer que há um elemento subjetivo no ato de conhecer e cair num subjetivismo ou num psicologismo, né? Numa fundamentação do saber apenas numa experiência individual, numa experiência psicológica, né? Que resida, por exemplo, dentro de uma dimensão de um sujeito psicofísico. Né? Por quê? Porque isso daí não nos permite nem falarmos de ciência. Né? Seria muito próximo daquilo que hoje a gente chama de opinião, de achismo, né? De fundamentar toda uma experiência de humanidade naquilo que eu imagino que é, né? Sem nenhuma preocupação com o crivo de uma comunidade ou de um embasamento científico. Então, a ideia aqui é encontrar um fundamento científico para a subjetividade que não despreze o elemento, né, do conhecimento em si e não inviabilize a produção de uma ciência. Então, esse é a grande tarefa aí da fenomenologia, tá bom? Então, num primeiro momento, né, a gente pode dizer que a fenomenologia ela vai se constituir como uma epistemologia. O que significa isso, né? Se constituir como uma epistemologia? Ela é capaz de fundamentar um modo de conhecer. Tá? Ela fundamenta um modelo de ciência.
O que que estabelece isso? O que que vai, de alguma forma, sustentar isto? Primeiro, eu diria que primeiro e mais importante nessa dimensão da epistemologia é o conceito de intencionalidade. Veja, o que que significa isso? Lembra que eu disse que há aquele problema do cartesianismo, né, que diz assim, penso, logo existo? O Husserl vai dizer o seguinte, olha, realmente, né, o pensamento ele é muito importante, mas é possível tomarmos o pensamento em si mesmo? É possível se dobrar sobre o próprio pensamento? A resposta a isso é não. Por quê? Porque o pensamento não está acessível em si mesmo. O pensamento só torna-se acessível à consciência a partir do momento em que ele está preenchido por um objeto. Um experimento rápido aí, né? Tente pensar o vazio. Né? Normalmente, quando a gente está numa relação presencial, eu digo aí, pessoal, pensa o vazio. Né? E alguém vai lá e levanta a mão e diz assim, uma parede branca. Olha quanto conteúdo tem nessa frase, né? Quantos objetos, né? Uma parede, o branco em si. Né? Então, pensar o vazio seria o vazio mesmo, não ter conteúdo, olhar para o próprio pensamento em si. Isso é inviável, né? É impraticável. O que significa dizer que, quando nós falamos de consciência, nós estamos sempre falando de uma consciência uma consciência que está endereçada, uma consciência que está direcionada a. E se a consciência está direcionada a, é uma consciência de, então nós podemos dizer também que este objeto que está para além da consciência é um objeto para. É um objeto de consciência. Então, aqui a gente já tem uma grande dimensão aí. Tudo que é possível de ser conhecido é relacional. É fundamentalmente relacional. Então, eu não estou mais ocupado de dizer qual é o fundamento cognoscente daquele sujeito cognoscente, muito menos descrevendo o que é aquele elemento cognoscível, né, aquele objeto, mas eu posso unicamente dizer como esta relação de conhecimento ela está se dando, né, como que esse conhecimento está implicado neste processo relacional. Então é isso, essa dimensão da intencionalidade. Né? Quando o Husserl ele vai reduzindo na tentativa de constituir aí a sua fenomenologia, ele chega num determinado momento em que ele diz assim, olha, eu não posso reduzir mais, né, a não ser esse ponto onde nós já chegamos de que a consciência é consciência de alguma coisa. Esse é o fundamento primordial. Então nós estamos sempre falando de correlatos. A consciência é correlacional. Ela está sempre estabelecida numa dimensão de correlação. Consciência de um lado, objeto de consciência de outro. E isso vai abrir aí pra gente uma nova janela, uma nova possibilidade de pensarmos tanto a ciência, a filosofia, a própria psicologia. Né? Então, vai estabelecendo outros parâmetros para um outro tipo de ciência, certo? E nesse princípio, né, de estabelecer essa redução, de encontrar esta intencionalidade, tá? As coisas elas vão ganhando outras conotações. Então agora o grande objetivo não é mais a dedicação ao fato, mas é a compreensão do fenômeno. O que significa isso? Significa que nós vamos olhar para essa dimensão relacional e compreender quais são as possibilidades de sentidos que estão revestindo aquele fenômeno.
Então, quais são os sentidos que estão sendo estabelecidos, que estão sendo dados naquele processo relacional? Então agora eu já não descrevo unicamente um fato pobre, mas eu olho para toda uma riqueza de sentidos e significados que emergem deste encontro entre a consciência de e o objeto de. Então é um encontro que vai me permitir vislumbrar inúmeras possibilidades, tá? E nessa dimensão, né, de vislumbrar inúmeras possibilidades, eu preciso sempre, né, olhar para aquele fenômeno que está diante de mim e buscar ali um dado essencial. O dado essencial não é simplesmente tentar, né, numa perspectiva aí essencial, quase metafísica, né, platônica, de chegar numa essência do mundo das ideias. Não é isso. A essência é aquela dimensão, aquele sentido compartilhado que está disponível para as consciências intersubjetivas, para essas consciências relacionais, tá? E isso significa, né, na frase de Russell, retornar à coisa mesma. Então, quando a gente olha para esse dado essencial, né, significa que eu não vou partir de um pressuposto, de um juízo pré-estabelecido, mas eu vou olhar para a relação como ela está se dando e a partir daquela relação, do modo como a relação está se dando, eu vou encontrar essa essência compartilhada entre as consciências que ali estão implicadas, e aí sim eu vou chegar numa dimensão essencial do fenômeno, ou, nas palavras do Russell, na coisa mesma. Tá? Portanto, nós poderíamos dizer que a essência é uma forma partilhada. Tá? Lembra que eu disse agorinha há pouco, né, que nós estamos falando de uma dimensão correlacional? Então existem, né, a nossa consciência é uma consciência de correlatos. Isso significa que eu tenho um objeto de um lado e uma consciência de outro, uma consciência intencional e um objeto intencional. Agora, olha que interessante, quando a gente fala de objetos intencionais, esses objetos intencionais, eles são aqueles objetos que são atuais e também inatuais. E isso aqui é muito importante para a gente, para aquilo que nós vamos falar depois, quando a gente vai falar de uma aplicação desse processo na clínica, né, de uma compreensão da clínica. Então, o atual e o inatual significa o seguinte: todo sentido que eu estou produzindo naquela relação, ele é um sentido potencializado pelo dado do presente, pelo dado que está ali naquele momento, mas ele traz em si uma possibilidade, como eu posso olhar para esse objeto no futuro a partir daquela relação, e também todo um histórico, toda uma vivência anterior que vai me permitir experimentar aquele fenômeno naquele momento. Né? Eu tenho aqui um copo que eu estava usando agora há pouco, né? Eu sempre dou esse exemplo, eu acho ele muito legal, né? Você vai dizer assim, imagine que um de vocês aí me provoque e diga assim, professor, pegue esse copo aí que está à sua direita, e eu imediatamente vou pegar o copo, e eu já estou aqui, ó, com um movimento de mão que me permite, olha só que bonitinho, vou fazer um movimento aqui, ó, que me permite alcançar o copo e vir com ele aqui, um pouquinho de café. Eu não gosto de xícara, gente. Quando eu tô em casa, eu tomo café no Cristal Sica. Tá? Mas olha que interessante. Antes de eu pegar o copo que estava ali, aqui já havia uma experiência prévia do copo. Não é o mesmo copo, mas é uma experiência anterior. Poderíamos chamar de uma vivência originária, de um copo originário. Então veja, isso aqui é um dado inatual, é um fundo
um fundo passado, um fundo de pretérito que retorna na atualidade e me permite vivenciar este experimento, este fenômeno, mas ao vivenciar este fenômeno, eu não estou simplesmente repetindo aquilo que estava no meu passado, eu estou constituindo uma nova experiência e abrindo agora uma possibilidade, um novo futuro a partir daqui. Né? Inclusive, eu posso olhar que esse café já está bastante frio, não tem nenhuma condição de eu tomar ele. Então, olha aqui, gente, eu estou desprezando esse copo, tá? Isso é uma experiência que se dá neste momento a partir disto que está acontecendo aqui. Apesar de eu estar utilizando uma experiência pretérita, um fundo disponível para mim. Então, isso é o atual e o inatual. Tá? Então, a partir dessa dimensão fenomenológica, nós poderíamos dizer, inclusive, né, que essa dimensão de tempo, né, como passado e futuro, estático, ela meio que é frágil, ela não acontece dessa forma linear. Né? O tempo ele é transversalizado na experiência. Então o passado retorna ao mesmo tempo em que o futuro se faz possível como possibilidade, abre-se como uma possibilidade naquele momento presente, naquele agora da experiência. Então essa dimensão dos objetos intencionais, elas vão de alguma forma designar a atividade da minha consciência. A minha consciência sendo consciência de é uma consciência que transita entre o atual e o inatual da experiência, tá? E isso aqui é muito interessante, porque vejam, eu não disse agora há pouco que a modernidade é marcada por uma valorização da racionalidade? Agora, Russell, a partir dessa proposição, ele está garantindo uma valorização daquilo que nós chamamos de pré-mental. O que significa dizer isso? Significa dizer que antes mesmo, né, da minha experiência de juízo, da minha experiência judicativa em relação ao fenômeno do presente, ela se concretizar, ela se tornar cônscia, aparecer para minha consciência, eu já estou orientado para aquela experiência por um elemento intuitivo, por algo que está dado antes mesmo da minha consciência, que é esse fundo pretérito, esta doação do tempo pretérito que vem na forma de vivências, de experiências, de formas, ou, como a gente poderia dizer, de essências que se atualizam naquele dado momento. Então, essa dimensão é uma dimensão extremamente válida e significativa da experiência fenomenológica. Então, a experiência fenomenológica, ela não se detém nessa supervalorização do que é racional, né? Do que é consciente, judicativo. Ela, obviamente, valoriza o racional e o judicativo, mas ela também valoriza esse elemento de afetação intuitivo, pré-mental. Tá? Então isso é muito interessante e nós vamos ver que isso também guarda em si uma potencialidade extremamente poderosa. Tá? Bem, como epistemologia, nós vimos que ela dá partida e estabelece um novo processo, um novo critério de pensar a ciência. Ela também é um método, né? Então não poderia deixar de ser. Então a fenomenologia é uma maneira de filosofar e principalmente é uma atitude diante do mundo. Por que é uma atitude? Né? É um modo de você postar-se, né? De você se posicionar diante do fenômeno que está dado, né? Que está ali diante de você. Isso significa repensar, inclusive, as bases nas quais a gente se constitui como humano, as nossas bases relacionais, as nossas bases éticas. Então a gente começa a se questionar sobre uma série de elementos, né, que marcam a minha experiência de subjetivação,
E a partir deste olhar crítico para minha experiência de subjetivação, eu posso fazer outras opções, outros encaminhamentos, outras posturas, tá? Que me permitam dizer que eu estou sendo fenomenólogo, né? Que eu estou abandonando uma proposição do fato e olhando para as produções de sentido propriamente ditas. Então, isso também guarda em si uma potencialidade gigantesca e muito interessante que nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, mas esse tema da atitude diante do mundo, guardem aí, né, anotem, façam um coraçãozinho em volta dessa questão para a gente retomar isso em outro tópico da disciplina, tá? Bem, também na lógica do método, né, se eu estou diante de um fenômeno, eu preciso abrir mão dos meus pressupostos, daquela experiência judicativa, do juízo pré-concebido. E aí, para que eu não fique no vazio, eu adoto a experiência da descrição fenomenológica. Eu descrevo aquilo que está diante de mim da maneira mais exaustiva possível, para que eu possa, ao final da descrição, reduzir isso. Reduzir de que forma? Encontrando aquele dado essencial, aquela forma compartilhada, aquele sentido que está dado às consciências participantes daquele fenômeno, daquele processo, daquela dinâmica. Tá? Então, a grande estratégia, o grande objetivo do método fenomenológico não é garantir mais a resposta à pergunta se o mundo existe. O mundo está dado. Mas a partir da minha experiência no mundo, né, neste mundo que está aí, quais são os sentidos que se produzem? Quais são os sentidos que se estabelecem? Né? E a partir daí, então, encontrar quais são as essências desses fenômenos, as formas compartilhadas desse fenômeno. Então, essa é a grande diferença entre o que seria um método positivista, que quer validar a existência do mundo e de uma premissa, de um objeto, e o método fenomenológico, que não está ocupado da validação da existência do mundo, do objeto ou da premissa, mas sim dos sentidos que estão sendo produzidos naquela dinâmica, naquela relação. E aí sim, né, a fenomenologia também aparece como uma filosofia. O que significa isso? Significa que ela se apresenta como uma ética, principalmente uma ética do outro, uma ética que vai se ocupar, a partir do momento em que eu abro mão do meu juízo pré-concebido, eu vou me ocupar de abrir espaço para aquilo que é diferente, para aquela diferença, né? Para aquilo que não sou eu, que aí nós estamos chamando de alteridade. Então essa dimensão da ética, que uma forma, né, nós vamos ver em alguns autores, né, que tentaram traduzir isso para uma chamada ética da alteridade, ou até mesmo para outros modelos de éticas, né, que enfim, não vou entrar nesse momento para a gente não prolongar mais o vídeo, que já está bem longo, mas nós vamos falar depois dessa dimensão ética da fenomenologia, que vai pautar a dimensão ética da psicologia fenomenológica, tá? Como um grande lugar de acolhimento da diferença, daquilo que não tem lugar. Isso é muito importante, tá? Para a gente entender, certo? E aí eu encerro essa apresentação. Aqui a gente volta para cá. As tecnologias, né, gente? Me perdoem aí, ó. Eu esqueci de preparar a transição aqui para voltar para a tela grande, mas tá bom.
né? Faz parte do processo, foi só um deslizezinho aí, tá? Me perdoem, como eu disse para vocês, nem sempre eu vou conseguir sintetizar tudo em 25 minutos de fala, mas eu espero que essa aulinha aí de 40 minutos, mais os textos de reflexão que estão dados aí, que eu vou colocar para vocês, tá? Sirvam para estimulá-los, né? Para que a gente possa aprofundar nesse saber novo para vocês, né? Para mim também é sempre uma novidade, tá? Sempre que eu retorno, eu tô reaprendendo muita coisa, tô aprofundando outras, enfim, né? Tô perfilando, né? Refinando esse discurso, esse saber e principalmente essa prática, né? Que a psicologia também tem essa dimensão, esse interesse mais pragmático, tá bom? Então, espero que não estejam cansados, tá? Um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo com o tema do existencialismo. Um beijão no coração. Tchau!